Oi, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Ana Paula e essa é a nossa videoaula de número 9, que nós vamos falar sobre os filos Gnatostomulida e Rotífera, que se enquadram aí no clado chamado Gnatífera. Aqui nós vamos retomar o que já foi visto até agora, né? Nós começamos aí com o grupo dos poríferos. Depois nós partimos para os indivíduos chamados, que definem o grupo Eumetazoa, né? E dentro deles nós falamos aí dos primeiros, considerados os primeiros animais, que foram o grupo dos quinidários, que foi abordado em aula, e Quitenófora, na sequência nós abordamos também, que pertenciam antes ao grupo denominado de Coelenterata, por compartilharem características em comum. Eles eram considerados de um único filo chamado Coelenterata. E hoje eles fazem parte de filos distintos. Então, nós entramos no grupo Bilateria. E dentro desse grupo Bilateria, que são os animais bilaterais, nós falamos aí sobre o grupo dos plateumintos, falamos sobre o grupo Nemertia. E agora nós vamos entrar no filo Gnatostomulida, que é o último filo considerado aí, que os indivíduos são considerados acelomados, né, que não apresentam a cavidade, que é denominada de celoma, que eu vou explicar mais à frente. Então, aqui é uma característica geral desse grupo dos Gnatostomulidas. Pertence aí ao reino Animalia, sub-reino Eumetazoa. Né? E esse nome deriva do grego gnatos, que significa mandíbula, e estoma, que significa boca. E esse nome foi dado aí devido ao seu aparato mandibular único, como demonstrado na foto do canto superior, a foto de um aparato bucal, de um gnatostomulida. E eles eram englobados dentro de um clado chamado de Gnatífera. Este clado, eles engloba Micrognatozoa, Rotífera e Acantocéfala, que eu vou explicar mais à frente o que levou à formação desse clado, né, quais as características que fizeram com que esses indivíduos tivessem, quais as características comuns a esse indivíduo, que eu vou abordar mais à frente. A maioria deles, eles são pequenos animais vermiformes. A maioria gira em torno de 2 milímetros, mas alguns organismos podem chegar a 4 milímetros, mas não ultrapassam esse tamanho. E eles movimentam-se por batimento ciliar. Na epiderme, cada célula da epiderme, ela é composta de um cílio. E através desses cílios que eles conseguem realizar a locomoção, né, se rastejando, juntamente com contrações musculares. Eles são animais predominantemente marinhos e se alimentam aí de fungos e bactérias, são seu principal fonte de alimento. E estão aí descritas mais de 80 espécies, né? Um grupo considerado pequeno. E características que definem esse grupo. Eles apresentam simetria bilateral, como eu já abordei em outros grupos, né? Simetria bilateral é quando você consegue dividir, né, esse indivíduo em partes iguais, né? Um plano divide esse indivíduo em partes iguais, em metades iguais, como demonstrado ali na figura, uma figura apenas esquemática. Eles são animais triploblásticos, né, que em alguns livros vocês vão encontrar essa denominação triblásticos, que significa a mesma coisa, que eles apresentam os 3 folhetos germinativos. Ectoderme, endoderme e mesoderme, que cada um deles vai estar relacionado ao desenvolvimento de estruturas específicas nos adultos. Né? Eles são acelomados, eles não apresentam a cavidade chamada de celoma, não possuem sistema respiratório, circulatório ou excretor, lembrando aí das outras aulas, que quando esses organismos eles não apresentam estruturas especializadas, a gente sempre lembra que eles realizam difusão, né? Se não há nenhuma estrutura especializada, difusão simples. Todas as espécies são hermafroditas, né, que apresentam, o mesmo indivíduo apresentam os 2 sexos. E o desenvolvimento é direto.
O sistema digestório é incompleto porque eles apresentam um ânus rudimentar, né? E alguns podem até não apresentar ânus. E o sistema nervoso, ele é pouco descrito, mas é um sistema nervoso simples e aparentemente ele está muito relacionado à epiderme desses indivíduos. Eles apresentam muitos cílios sensoriais nessa epiderme. Aqui são 3 indivíduos distintos nessa figura, 3 espécies diferentes. Na figura número C, demonstrando como que é o aparato mandibular desses indivíduos. Se vocês observarem, aqui fica localizado o aparato mandibular, né? Dentro desse aparato mandibular, que está dentro da faringe, né? A faringe, o aparato mandibular, existem estruturas chamadas de pente que eles utilizam para raspar o substrato para conseguir se alimentar, né, dos suas principais fontes aí, que são os fungos e bactérias. E aí, com o auxílio da mandíbula, eles empurram esse alimento para dentro. Aqui, essa faringe, na maior parte das vezes, ela se conecta com o trato digestivo desses animais. Aqui vocês podem observar o trato digestivo de um deles. E, como eu mencionei anteriormente, todos os indivíduos são hermafroditas, eles apresentam, um mesmo indivíduo apresenta os 2 sexos, que a gente pode observar aqui, os ovários, o mesmo indivíduo apresenta o testículo e ovário. Aqui também é a mesma coisa. E essa bursa é um órgão que eles utilizam para armazenar espermatozoides. Esse filo é extremamente curto, passei somente as características gerais e agora nós vamos abordar um próximo grupo. Então, só para finalizar nessa figura, mostrando aí que nas aulas anteriores falamos sobre Plateumintes e Nemertia, e que são os indivíduos aí, filos em que os indivíduos são acelomados. E agora nós vamos entrar em nós falamos sobre Gnatostomulida agora, que foi o último indivíduo acelomado, e nós vamos entrar no grupo dos blastocelomados. Uma coisa muito importante a dizer para vocês é que em muitos livros vocês vão encontrar o termo chamado de pseudocelomado, né? E esse termo, principalmente nos livros mais antigos, né? Ele ainda é utilizado. Nos livros mais recentes vocês vão encontrar muito o termo blastocelomado, mas as duas coisas são iguais, se referem têm o mesmo objetivo, né? Então, blastocelomados, nós vamos entrar neste grupo que englobam esses vários filos circulados em vermelho. Mas antes de entrar, eu estou falando aqui acelomado, blastocelomado, mesoderme. Eu trouxe aqui uma revisãozinha aí para relembrar vocês do que se referem essas camadas, né? Enfim, quando dá início da formação do embrião, ocorre um processo chamado de gastrulação, né? Essa gastrulação ela vai ser responsável pela formação de camadas de tecido embrionário. Essas camadas de tecido embrionário nós denominamos de folhetos germinativos. E esses folhetos germinativos, eles vão estar relacionados aí ao desenvolvimento das características dos adultos, né? Características específicas dos adultos, por exemplo, formação de sistema nervoso, formação do sistema circulatório. Então, esses folhetos germinativos, eles são 3 camadas. Inicialmente, no processo de gastrulação, são formadas a ectoderme e a endoderme. Lembrando aí que a ectoderme ela está muito relacionada com que vai formar o sistema nervoso, a epiderme, né? Lembrando que ecto mais externo. Então, essa camada está relacionada à formação dessas estruturas da epiderme e sistema nervoso. E a endoderme, lembrando a endoderme mais interna, ela vai estar relacionada à formação do trato digestivo e estruturas que auxiliam aí no processo de digestão. Mas existe uma terceira camada que ela pode ser formada durante ou após esse processo de gastrulação. E essa camada mediana, ela tem 2 possibilidades de ser formada. Ela pode ser originada a partir da ectoderme,
né, que se ela for originada a partir da ectoderme, ela é chamada de ectomesoderme, que é característica dos organismos diblásticos. E essa camada mediana, ela pode se originar a partir da endoderme, e ela pode receber esse nome de endomesoderme, que ao longo das aulas a gente sempre fala mesoderme, que a gente chama de verdadeira mesoderme nos animais, né? Que a gente chama esses organismos de triploblásticos, né? Quando a origem dessa terceira camada é a partir da endoderme. Circulando aqui, para a gente aprofundar um pouco mais sobre essa camada mediana. Então, retomando, né, essa camada mediana, ela pode se formar da ectoderme, né, que é a característica de organismos diploblásticos, e aí remetendo vocês, lembrando aí das aulas de quinidários, onde nós vimos a estrutura chamada mesogleia. Essa terceira camada em quinidários, ela é chamada de mesogleia, e ela fica, ó, entre a epiderme e a gastroderme. Lembrando aí que a epiderme tem origem da ectoderme e a gastroderme tem origem endoderme, ou seja, aquilo que eu falei, né? A mesoderme, ela é uma camada intermediária, ela fica entre a ecto e a endoderme. Então, essa mesogleia que está aqui em amarelo, ela é uma estrutura gelatinosa e que seria aí referente a essa terceira camada. E lembrando que essa mesogleia, ela também não apresenta tecido celular, não apresenta células, ela é uma camada gelatinosa sem células. Ambos, né, eles podem formar essa camada mediana que, em quinidários especificamente, a gente chama de mesogleia. Mas, em outros grupos de animais, ela também pode receber o nome de mesênquima, que é uma camada derivada aí da ectoderme, né, e ela pode receber esse nome de mesênquima. Mas outros organismos, que são a maioria dos animais, esse espaço ele pode ser preenchido por um fluido, né? Então, quando essa camada é derivada da endoderme, ele pode ou não ser preenchido por um fluido. Então, nós vamos desmembrar essa camada mediana que se forma a partir da endoderme. Então, aqui, essa camada mediana, quando ela se forma a partir da endoderme, que recebe o nome de mesoderme, que a gente vê aí nos livros, né, e que ao longo das aulas a gente fala bastante sobre ela, existem 3 possibilidades aqui. Esses indivíduos serem acelomados, blastocelomados, que também vocês vão encontrar o nome de pseudocelomados, e celomados ou eucelomados. Mas o que vem a ser isso daí? O celoma nada mais é do que uma cavidade. Se vocês observarem aqui nessa figura C, o celoma é essa cavidade que é dividida por uma membrana fina, chamada de peritônio. Então, todos os organismos que apresentam essa cavidade, onde ficam situados os órgãos, a gente chama de celoma e eles são classificados como celomados. Se vocês observarem a figura B, são os indivíduos chamados de blastocelomados, né? Que eles apresentam uma cavidade, porém essa cavidade ela não é dividida, ela não apresenta uma divisão. Os órgãos eles ficam dentro dessa cavidade, mas eles ficam soltos dentro dessa cavidade, né? Não existe uma membrana formando. E no A são os acelomados, que eles não apresentam essa cavidade, eles podem apresentar uma estrutura chamada aí de mesênquima, né? Que tem a origem da mesoderme. Bom, então com isso nós podemos entrar no filo dos rotíferos, o primeiro grupo blastocelomado aí que a gente vai comentar. Eles pertencem aí ao reino Animalia, sub-reino Eumetazoa, e o seu nome, rotífera, vem do grego rota, que significa roda, e fera, que significa possuir, portar, né? Que esse nome é característico devido a uma estrutura que eles apresentam, chamada aí de corona, que vai auxiliar esses indivíduos no processo de natação, né, para eles se locomoverem, para nadarem, e também na alimentação. Inicialmente, eles eram agrupados com protistas, mas com o avanço do conhecimento científico, eles foram agrupados como um filo diferente.
Eles pertencem também ao clado Gnathifera, juntamente com o Micrognathozoa, Gnatostomulida e Acanthocephala. São pequenos animais, menor que 1 milímetro, mas alguns podem chegar a 2 ou 3 milímetros. Esses indivíduos eles têm um tempo de vida muito curto, que chegam a poucas semanas, normalmente em torno de 1 a 2 semanas, mas podem chegar a 5 semanas. Eles são indivíduos de água doce. A maior parte desse grupo eles habitam água doce, mas existem espécies marinhas e de solo úmido. São seres muito complexos, de formas variáveis, e a maioria desse grupo eles são solitários, mas eles também podem formar colônias. E mais de 1.800 espécies aí já foram descritas, pertencentes aí a este filo. Aqui eu trouxe uma figura mostrando, para vocês terem uma ideia da complexidade desses indivíduos. Eles variam muito em sua forma. Vocês podem observar a forma e as estruturas, né, dessa corona. Alguns indivíduos apresentam essa corona adaptada para capturar as presas, né, em forma de armadilha para captura de presas. Então, as figuras D, E e F, elas representam rotíferos planctônicos, que são aqueles rotíferos que flutuam nas águas, né, a figura G e H representam rotíferos sésseis, que ficam fixos ao substrato, né, são os organismos bentônicos aí. Aqui eu trouxe uma figura mostrando fotos desses indivíduos, né, como eles são, a região da corona, são bem diversos. E as principais características, eles são organismos bilaterais, triploblásticos e blastocelomados, que eu já mencionei anteriormente. Os órgãos dele, internamente, eles ficam dentro dessa cavidade, né, do blastoceloma, que não chega a ser um celoma. Eles ficam soltos nessa cavidade. O cérebro deles é um cérebro mais rudimentar, é um cérebro ganglionar, se vocês observarem na figura aqui, um cérebro ganglionar, e apresenta alguns feixes de nervos longitudinais. E eles também podem apresentar estruturas que são receptores sensoriais. Nessa figura nós temos chamado antena, que que são importantes aí, receptores sensoriais, que podem ser tanto quimiorreceptores, que são receptores sensíveis a substâncias químicas, como também mecanorreceptores, que são aqueles receptores que respondem a estímulos mecânicos, né? O trato digestivo desses organismos é completo, diferente do filo anterior, de Gnatostomulidas, que era incompleto. Esses já apresentam boca até ânus, né, outras estruturas. Se vocês observarem na figura aqui, a boca, aqui nós temos a cloaca, nós temos também esôfago, estômago, e o mástax. O mástax é uma estrutura, é um aparato bucal deles, né, a faringe modificada em forma de mástax, que auxilia aí para pegar a presa, né, que seria tipo as mandíbulas. Esse esôfago, ele liga o mástax ao estômago. Algumas espécies pode ser que não apresentem ânus, né? Então, a alimentação, né? O mástax, que é essa estrutura modificada da faringe, que é um tipo de mandíbula, né? Uma estrutura modificada da faringe. Os animais filtradores, eles apresentam mástax desenvolvidos, como visto na figura A e B, né? Os filtradores, eles se alimentam de pequenas partículas presentes aí no substrato. E os predadores, eles podem agarrar a sua presa com essas mandíbulas, como visto na figura C e na figura D. Então, aqui também eu coloquei algumas figuras ilustrativas, mostrando. Aqui, mais uma vez, nessa figura do canto esquerdo, o mástax, a corona, ela modificada para capturar presas, né, como uma armadilha para captura de presas. E com relação ao transporte interno e excreção. Bom, a circulação
eles não apresentam estruturas específicas para realizar a circulação, então a maior parte é feita por difusão, né? O blastoceloma, ele auxilia, né, no processo da circulação, ele é importante, né, essa região, essa cavidade, ela é importante para esses indivíduos nesse sentido. A excreção, em relação à excreção, eles possuem estruturas especializadas chamadas de protonefrídeos, que nós podemos observar na figura. Esses protonefrídeos, eles estão ligados por um nefridioduto, né, que vai auxiliar aí no processo da excreção. Esse nefridioduto, ele vai desembocar numa bexiga coletora, então o animal vai excretar aí pela cloaca, através da cloaca. E o excesso de água que esse indivíduo, a água vai entrando dentro desse indivíduo, e o excesso de água sai pelo ânus, né? A reprodução, a maioria dos indivíduos são dioicos, ou seja, eles apresentam sexo separado. A grande chance de quando se pega um indivíduo desses de ser uma fêmea é muito grande. A maioria dos indivíduos encontrados são fêmeas, são poucos machos que aparecem, predominantemente fêmeas. E eles podem realizar partenogênese, né? Que eu vou explicar mais à frente o que é. Rotíferos que apresentam machos para a cópula, ocorre a inserção do órgão copulatório na área cloacal e eles injetam o esperma no blastoceloma da fêmea. E a fertilização é internamente, assim como no filo anterior. Então, aqui um exemplo de partenogênese para vocês, que eu vou explicar. O que acontece, né? Tem alguns grupos específicos que pode acontecer essa historinha aqui que eu vou contar para vocês. Então, tem lá fêmeas dos rotíferos, fêmeas diploides desses rotíferos, que elas, por mitose, vão produzir ovos diploide, né? Elas vão produzir ovos diploide. Ocorrem, por algum motivo, que a gente chama de estímulo para mixia, que significa, né, por algum motivo das condições do ambiente, seja temperatura, seja alimentação ou mesmo densidade populacional, todos esses fatores eles podem interferir na condição do indivíduo, que ele, ao invés de produzir ovos diploide, ele vai produzir ovos haploide, né? Que esse estímulo ambiental a gente chama estímulo para mixia, que ele vai afetar essa fêmea diploide, que ela vai passar, ao invés de fazer mitose e produzir ovos diploide, ela vai realizar meiose e produzir ovos haploide. E a partir desses ovos haploide produzidos, existem dois caminhos a serem seguidos. O primeiro caminho, essa fêmea que produziu ovos haploide, ela pode encontrar com o macho, acasalar, né, e ser fecundada e formar aí o zigoto diploide, ou o outro caminho, essa fêmea haploide, por partenogênese, ela produz, a partir desses ovos haploide, ela produz machos, né? E esses machos vão produzir os seus gametas por mitose, os seus gametas haploide, e quando ele encontrar com uma fêmea, novamente o processo se inicia, ele vai acasalar e produzir um zigoto diploide e todo o processo se reinicia. Então é isso, essa foi a nossa aula de hoje. Tenham todos um bom estudo e até a próxima aula.